Você que trouxe Bíblia, abra a sua Bíblia no livro do Antigo Testamento, Crônicas, segundo livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo de número 33, Antigo Testamento. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 33. Então, o que é que você vai fazer? Procurar. Amém? Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Glória a Deus. Posso ler, irmãos? Posso ler ou não posso? Tinha Manassés, quantos anos? 12 anos de idade, quando começou a reinar, aonde, irmãos? Em Jerusalém. E ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme todas as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, porque ele tornou a edificar o que, irmãos? Os altares a Balaim, e levantar os altares a Balaim que o Senhor tinha. Me perdi aqui, vamos lá. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado, e levantou altares a Balaim, e fez bosques, e prostou-se diante dele, e todo o exército dos céus, e o serviu, e edificou altares na casa do Senhor, onde o Senhor tinha dito, que em Jerusalém estará o meu nome eternamente, e edificou altares dos céus em ambos os pátios da casa do Senhor. Fez ele também passar os filhos pelo fogo no vale de Inom, e usou de adivinhações, e que mais? E agouros, e que mais? Feitiçarias, e consultou o que mais? Adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira de Deus. Também pôs imagem de esculturas e ídolo que tinha feito na casa de Deus, a qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei. Portanto, que tenham cuidado de fazer conforme tudo o que lhe ordenei, conforme toda a lei, que estatutos e juízos dado pela mão de Moisés. E Manassés tanto fez errar Judá e os moradores de Jerusalém, que fizeram pior que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe o quê? Sobre ele os príncipes do exército de Manassés entre os espinhais, e o amarraram com cadeias e o levaram para onde? Para Babilônia. Que mais, irmãos? E ele, angustiado, fez o quê? Orou deveras ao Senhor seu Deus. Fez que mais? Humilhou-se muito perante o Deus de seus pais, e lhe fez oração. E Deus fez o quê? Aplacou-se para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés, o que, irmãos? Que só o Senhor é Deus. Irmãos, a história da humanidade está repleta de homens que deixaram rastros de tristeza, de morte, de dor, homens que marcaram a humanidade com lembranças muito sombrias e amargas.
Em todos os anéis da história, você vai ver homens que foram assassinos, feiticeiros, monstros bestiais, que fizeram miséria aqui na terra. A gente pode falar de homens famosos como Nero, Hitler, Calígula. Esses homens fizeram muito mal à humanidade. Entre eles, a gente pode também destacar nos nossos dias, talvez não das mesmas proporções de mortes, mas de crueldade. A gente vê nos dias de hoje isso acontecendo. Lembro-me que há uns 6, 7 anos atrás eu cheguei num bairro, evangelizei um jovem que tinha mais ou menos uns 24 para 26 anos de idade. Ele estava indo para a igreja e ele disse que não conseguia dormir de noite, porque tinha matado muitas pessoas. Eu perguntei aproximadamente quantos assassinatos, e ele disse: olha, que eu me recordo 30, que eu me recordo são 30, mas eu acho que foi mais. Aí a gente pode pensar que o cara desse é um delinquente, nasceu numa favela, é doido. Mas a gente vai para a sociedade, a gente vê lá o caso do Nardoni, aquele casal, Alexandre Nardoni e a sua esposa. Era um homem de classe média, advogado, que no dia 29 de março de 2008, pegou uma criança, a Isabelle, de 5 anos, matou essa criança, o casal, matou a criança, jogou sobre a janela. Depois a gente acha que isso está ruim, a gente vai para o caso aí do Marco Quitano, que foi em 2012, 19 de maio, a sua esposa matou ele, desquartejou todo ele e colocou dentro de uma mala. Abaixa só aqui. Colocou dentro de uma mala. Aí a gente acha que isso foi complicado. Aí a gente vai para aquela Suzane Rockstoff, matou os pais para ficar com o dinheiro dos pais. Olha, irmãos, como é que você vai vendo aí a humanidade ficando má cada vez mais, causando dores e tristeza. Aí a gente acha que a maldade já está indo muito. Aí a gente viu nesse ano, uma mulher matou a amiga para ficar com a criança, matou a mãe para tentar tirar a criança que ainda estava no ventre da mãe. Aí a gente, quando vê tanta crueldade assim, a gente chega a se perguntar: meu Deus, será que essas pessoas ainda tem jeito para elas? Essas pessoas fizeram tanta crueldade, será que ainda elas podem ser alcançadas? Essas pessoas que desceram assim nas profundezas da degradação tão maligna, que será que essas pessoas ainda podem ser alcançadas pela graça, pelo amor de Deus? Será que essas pessoas merecem uma segunda chance? Será que essas pessoas podem ter recuperação ainda? Tem gente que não acredita nisso. Tem gente que acha que a pessoa fez tanto erro na vida, deu tanta cabeçada, cometeu tanto pecado, que elas não podem mais voltar, que elas não podem mais recomeçar e ter outra chance. Porque dizem: não, alguns erros são perdoáveis, alguns equívocos ainda são corrigidos, mas tem pecados, tem crimes que não tem como se perdoar. Não pode uma pessoa voltar novamente a ter essa chance, não tem a menor possibilidade. Gente que jamais pode merecer perdão, essas pessoas aí não tem cura, não tem restauração, não tem jeito para elas. Vão ter que morrer e pagar o seu castigo e carregar esse karma, essa desgraça para o resto da vida, o peso dessa imutabilidade, desse erro que eles fizeram, que não tem como restaurar essas pessoas. Já está traçado o destino, não tem ninguém que resolva, não tem ninguém que ajude. Elas já passaram o limite da graça e o limite do perdão. E aí eu pergunto: será que isso é assim? Mas será que se o sujeito começar a buscar a Deus, rogar a Deus, voltar, se arrepender, será que tem jeito para essa pessoa? E olha, se tem gente que imagina que tem pessoas que não voltam mais, que não pode mais ser restaurada. Agora, quantas pessoas estão no relacionamento que diz que acabou? Olha para o marido e diz: esse homem não tem mais jeito. Olha para o filho que está na droga.
olha para certas situações e diz: olha, para esse aí não tem mais jeito. Quem sabe você olha para a sua vida e diz: Deus não me perdoa mais, para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais condição, eu já afundei tanto no lamaçal, eu já estou tão chafurdado que não tem mais jeito para mim. Mas eu quero mostrar a história desse homem aqui, meu irmão, para você que não compreende a graça de Deus, para você que não entende. E aqui nós vamos para a história de Manassés. Quer dizer, a palavra Manassés é aquele que esquece. Ele foi o terceiro rei de Judá, teve privilégios que nem outro homem da sua sociedade contemporânea teve. Ele nasceu dentro de um lar que os pais temiam a Deus. Seu pai era um exemplo, seu pai era um homem que servia a Deus, era um homem piedoso. Ele cresceu num lar cristão, ele cresceu conhecendo Deus, sabendo quem era Deus, tendo um modelo para servir a Deus. Através do seu pai, houve uma reforma espiritual, o povo adorou a Deus, louvou a Deus, ele limpou a casa de Deus, ele fez obra para Deus. Esse jovem Manassés, quando criança, foi apresentado no altar de Deus, ele serviu ao Senhor, ele agradou a Deus, mas de repente, meu irmão, com 12 anos de idade, o seu pai morreu e ele subiu no trono. E deixa eu te dizer uma coisa, irmão, não existe nada pior para o ser humano do que o poder. Por quê? Porque só Deus tem a capacidade de subjugar o poder debaixo da autoridade dele. Todos os homens, todos os seres humanos que ascendem muito ao poder, eles ficam escravos do poder, eles são tomados pelo poder, e eles não têm força sobre o poder que têm. Você vai ver isso quando pessoas, irmãos, que não são nada. A gente vê isso com Hitler, quando ele subiu no poder, no Holocausto, eles faziam cada loucura na cabeça dele. Você imaginou você tendo poder de vida e de morte, tendo poder sobre as pessoas, tendo poder sobre todas as coisas, podendo fazer tudo o que você quiser? É claro, irmãos, que a pessoa fica louca, porque ela acha que está dominando o poder, mas ela está sendo dominada pelo poder. Assim somos nós, quando nós temos liberdade, quando nós recebemos a autoridade de fazer escolhas, de tomar decisões, quando Deus nos abençoa com alguma coisa. Meu irmão, tem gente que recebeu apenas um emprego, já jogou Deus fora. Tem gente que recebeu apenas uma casa, já jogou Deus fora. Gente que recebeu um pequeno poder, já se estragou. Quem está entendendo aí? Assim foi o caso desse jovem. Ele sobe no trono, teve tudo para dar certo na vida, mas ele entrou, irmão, numa enrascada. Qual foi a enrascada que ele entrou? Foi que ele pensou que poderia fazer tudo o que ele quisesse e não haveria consequências. Diz a palavra de Deus que ele subiu ao trono e reinou durante 55 anos de idade, com todos os privilégios, com tudo tranquilo e favorável para agradar a Deus. Mas quando ele subiu no trono, que ele tinha a decisão, que não dependia mais do pai, que não dependia mais da mãe, que dependia exclusivamente dele querer agradar ao Deus ou não, o que foi que ele fez? Olha o que diz a Bíblia: e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Aos 12 anos de idade, meu irmão, ele começou a praticar coisas que Deus detestava. A sua conduta, meu irmão, começou a desagradar a Deus. Ele passou a ter como referencial de estilo de vida, de prática de vida, tudo aquilo que Deus abominava. Os erros que ele fez levaram não somente a destruir a sua vida, como destruiu uma nação inteira. A primeira coisa está lá no versículo 9.
ele construiu altares, ele começou a levantar altares dentro da casa de Deus, onde o pai dele já tinha derrubado, onde não tinha mais lugar para aquele altar de idolatria. Assim acontece na vida do nosso coração. Quantas vezes Deus já tirou coisa do nosso coração, altares que tomavam o nosso lugar, lugar de Deus, que era prioridade, Deus tirou, e de repente nós estamos levantando de novo esses altares que um dia nos afastou de Deus. Quem está entendendo aí? Assim foi esse homem. E não só isso, não só ele levantou, como diz o versículo 3, que ele se prostrou diante de todos os exércitos do céu. Ele virou um macumbeiro cartomante, ele adorava as estrelas, todo dia ele ia ver o que estava acontecendo no horóscopo, olhava, ligava o rádio para ver o que o horóscopo dizia. Não podia ver uma cartomante, ele estendia a mão para ela ler a sorte dele. Tornou-se um apóstata da fé. E não foi só isso não, meu irmão. Ele profanou o templo de Deus. Ele começou a colocar dentro do templo de Deus coisas que desonravam a Deus. Quem está entendendo já aí? Deus está te dizendo: você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Não coloca esses ídolos, não coloca essas besteiras dentro da tua alma, dentro do teu coração. Deus te levantou, Deus te fez para você adorá-lo, para você glorificá-lo. Deus te levantou para a glória dele se manifestar em você. Mas agora tem outra coisa, irmãos. O nome de Deus não só estava sendo esquecido, mas estava sendo, a presença do Espírito de Deus estava sendo afastado. O povo foi se afastando de Deus, colocou altar, colocou idolatria, ele fez tanto mal, fechou-se a casa de Deus por causa de Manassés. Naquela época o templo fechou, não tinha mais adoração, não tinha mais oração, a leitura da palavra não era mais lida naquele lugar, não havia mais celebração a Deus, aquele lugar estava fechado, estava totalmente dominado pelo mal. Mas o Espírito Santo nessa noite te trouxe aqui para te dizer: eu quero voltar a ser adorado no teu corpo, eu quero voltar a ser celebrado nos teus lábios, eu quero que você possa novamente adorar o meu nome na sua vida. E essas atitudes foi um insulto para Deus. Diz o texto que ele pegou os ídolos pagãos, colocou em Jerusalém, misturou o nome de Deus, e ele se tornou um feiticeiro inveterado. Começou a fazer experiências espirituais malignas. Pegou o livro do São Cipriano, começou a jogar as cartas, sentou na mesa dos espíritos, os espíritos descer naquele lugar, começou a consultar a bruxaria, começou a sacrificar animais, começou a invocar espírito, começou a desejar o mal dos outros, tornou-se agoureiro, bruxo, praticou magia negra. Ele ficou tão envolvido, tão amarrado pelas forças do mal, que a sua feitiçaria, porque, irmãos, a Bíblia vai dizer que igual ao pecado de feitiçaria é o pecado de rebelião. Quando você se rebela contra Deus, quando você se rebela contra as ordens que Deus coloca sobre essa terra, sobre você, e você se rebela, meu irmão, você não entende o que é autoridade espiritual, você não entende isso. Eu estava lendo o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo foi preso, e aí o sacerdote deu um tapa na cara do Paulo, sacerdote desviado, deu um tapa na cara de Paulo. Aí Paulo foi e disse assim: seu parede branqueada. Você sabe o que Paulo estava dizendo? Você
uma Maria que vai com as outras. Você não sabe de nada, no instante você pega ar, parede branca, você joga uma cozinha e você já aceita qualquer coisa. Você não tem opinião, você não tem conhecimento. E quando alguém disse assim, deu outro tapa nele e disse, ele é o sacerdote. Depois que Paulo ouviu isso, Paulo disse assim, desculpa, eu não sabia que você representava as leis de Deus aqui nessa terra. E às vezes, meu irmão, tem tanta gente que não respeita as autoridades espirituais que Deus colocou sobre a vida deles, e só vai em derrotada de mal a pior. E às vezes o Espírito Santo de Deus está falando aqui. E ontem eu falei que uma das coisas, primeiro sinal que Deus está entregando o homem à sua própria paixão, quando Deus está abandonando esse homem, é quando ele, no lugar de vir para a igreja e ser confrontado, julgado pela palavra, ele passa a julgar a palavra de Deus. Ele começa a questionar e a rebater o que Deus está falando com ele. E Manassés foi esse homem. Começou de mal a pior. E aí a Bíblia diz que ele ficou tão envolvido, tão amaldiçoado, tão terrivelmente envolvido com isso, praticando tanta feitiçaria e provocando a ira de Deus. E diz a palavra de Deus, olha o que é que ele começou a fazer: sacrificou os seus filhos ao deus Moloque. Você não sabe o que eu estou falando? Eu vou te explicar. Eles pegavam um ídolo de ouro, ferro e aço, misturava junto, colocava em cima e botava embaixo como se fosse um fogareiro, tinha a imagem aqui, e tocava fogo. Quando aquela imagem estava vermelha, de quente, para o ferro ficar vermelho, meu irmão, você imagina a quentura, para o ouro e o ferro e tudo ficar dessa cor. Aí eles pegavam as crianças e faziam o quê? Jogava dentro. Ele pegou os filhos dele e começou a matar os seus filhos. E ele passou a ser um exemplo de maldade. Pastor, eu não tenho capacidade, Deus me livre de fazer isso com meus filhos. Mas quando você maltrata a tua mulher na frente dos teus filhos, você está matando os teus filhos. Quando você passa a ser um péssimo pai, quando você passa a ser uma péssima mãe, quando você não entende e não ensina o teu filho no caminho que deve andar, você está matando os teus filhos. Quando você faz maldade dentro da tua casa, você está registrando na alma deles, você está adoecendo os teus filhos, você está colocando os teus filhos na mão do diabo, abrindo portais de mágoa, de tristeza, de frustração. Ele vai ficar traumatizado. Por quê? Por causa da tua egolatria. Está tão egoísta que nem mais se preocupa com os filhos. Assim era esse homem, estava matando os seus filhos. E quantos casais, quantos lares, brigas, agressões, traumas, tudo isso. E parece, pasme, que Deus não consegue nem entrar nessa casa. Mas levanta a mão e diga: Senhor, levanta a mão e diga: Senhor, a minha casa está aberta, Senhor. Entra na minha casa, entra no meu coração, Deus. Essa casa, irmãos, de Manassés era isso. E ele começou não somente a agir dessa forma, irmão, que ele começou a destruir tudo que era Deus na sua vida. E ele começou nessa prática de feitiçaria, necromancia, consultar os mortos. Diga comigo: consultar quem? Os mortos. Meu irmão, como é que tu quer ter resposta de Deus na tua vida? Se tu tem problema, tu vai procurar gente que está morta espiritualmente, meu irmão. Como é que tu quer ter direção de Deus na tua vida, se todas as opiniões, as decisões que você vai tomar, você busca gente que está morta? E a Bíblia diz que Manassés fez isso. Consultou quem? Os mortos, meu irmão.
E Jesus disse que os mortos deveriam enterrar os seus mortos. Quanto mais ele entrava no caminho errado, quanto mais ele fazia besteira, mais Deus se irava contra ele. Será que Deus não está falando com alguém aqui nessa noite? Que está até o pescoço atolado no lamaçal do pecado, tem uma rebeldia no teu coração. Por causa disso, você hoje é agorento, é maldizente, pragueja. Quem sabe Deus está falando com você, mulher, que você todo tempo reclamando, todo tempo chateada. E quando você fica, é porque eu sou assim mesmo. Você sabe o que é que você quer fazer? Você quer que os outros fiquem refém do seu estado emocional. Não, não, não. Você tem que ser uma pessoa boa. Aí o teu marido tem que chegar. Será que ela está bem? Será que ela está mal? Como é que ela está? Deixa eu me acalmar aqui. Deixa eu beber água de coco. O teu marido tem que chegar e pegar uma vara para ver como é que você está. Aí, não, é porque você quer manter os outros refém de você. Dependendo, será que vai agradar? Será que não vai agradar? Será que vai agradar? Você tem que agradar a Deus, aí você vai gerar um rio dentro de vida. Você vai ser um poço de alegria, meu irmão. Você vai ser um poço de alegria. Teu marido vai olhar para você e vai dizer: essa sim é a mulher de verdade. Quem era ela? A Amélia, a mulher de verdade. Os mais antigos sabem do que eu estou dizendo. Mas o que acontece, né, irmão? Às vezes a pessoa está tão mal, e a Bíblia diz que eles ficaram agorento. Agorento é aquela pessoa, meu irmão, que bota. O presbítero Bruno disse que tinha 2 passarinhos lá. Chegou o meninozinho lá e disse: mas que passarinho? Era o quê? Que tipo de era? Não, você quer acreditar não, irmão? Aí fica olhando para o passarinho e disse: Bruno, de quem é esse? É meu. Diz: me dá para mim. Ele disse: não, irmão, é meu. Ô, irmão, me dá. Não, é meu, irmão. Ô, irmão, me dá, tão bonitinho. E fala: me dá. Não, no outro dia o bicho morreu. Os 2, meu Deus. Cala de boca. Virou agorento, pé frio. Onde chega está dando errado as coisas. E aqui era o caso de Manassés. Ele estava pensando que estava ficando bem, mas ele estava indo de mal a pior. E de repente, a Bíblia diz no versículo, lá em 2 Reis 21:16, que ele derramou muito sangue, matou os seus filhos. Ele ficou tão cego, irmãos, que aquelas pessoas que ele amava, que era para ele dar a vida por eles, ele estava queimando, ele estava matando. A idolatria, ele estava acabando com aquelas vidas. A consciência estava cauterizada, entenebrecida com a negritude do mal. Ele chegou ao extremo de matar. Não só isso, como também no vale de Inu, meu irmão, perto das muralhas de Jerusalém, oferecendo aos demônios, fazendo sacrilégio. Derramou sangue, matou, fez coisas terríveis, manipulou, destruiu vida de milhares de pessoas, a ponto que a Bíblia vai dizer que ele fez o que era abominação diante dos olhos do Senhor. Ele não só matou os seus filhos, como matou filhos de muita gente. Todos os dias em Jerusalém, Manassés mandava sacrificar a vida. Ficou violento, truculento, assassino, sanguinário. Pega na mão da pessoa que está do seu lado e diga assim: quem tem o Espírito Santo é dócil, é meigo. Olhe para essa pessoa e diga: teu nome agora vai ser Sereno, e o seu é Serena. O sereno e a serena. Dócil. Vai acordar de manhã e diga: ei, Sereno, diga Serena. Vamos ficar assim em casa. É sereno e serena. Para cá é dócil, para lá meiga, doçura, serena. Esse homem, meu irmão, ficou tão amargo da vida, tão terrível, que ele fez errar todo Judá, todos os moradores de Jerusalém.
e ele levou o povo a pecar contra Deus, sua família, sua casa. As pessoas esperavam que Manassés trouxesse Deus. As pessoas pensavam que Manassés ia ser cada vez mais próximo de Deus. Ele não percebia que Deus tinha destruído os inimigos de Israel, porque estava fazendo as coisas que agora ele estava fazendo. E não foi só isso. Se você ler, você vai entender que ele ensinou as práticas de ocultismo, idolatria. Ele liberou as atividades, meu irmão, que Deus tinha proibido. Ele começou a usar e influenciar as pessoas. Meu irmão, ele fez tanta coisa errada, ele fez tanto mal. Só, querido, pega na mão de quem está ao seu lado e diga assim: Deus não fica de braços cruzados, viu? Deus não fica de braços cruzados ante o seu pecado. Deus não fica. E aí a Bíblia vai dizer que Deus disse assim: eu vou converter esse homem aí. Quem crê que Jesus vai converter? Porque só é Deus que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E Deus disse: eu vou converter esse homem que está amarrado, escravo do diabo, esse homem que está influenciado pela sua família, esse homem que está sendo uma pessoa má. Eu louvo a Deus, irmãos, porque Deus já deveria ter mandado matar esse homem, mas Deus não mandou matar. Foi o que Deus fez. Deus começou, a Bíblia diz que Deus se lembrou do pai dele, a oração que o pai dele tinha feito. Ei, sabe por que você está aqui? Porque tem gente que está orando por você, tem gente que ainda intercede por você, tem gente que ainda clama por você. Deus não esqueceu dessas promessas, Deus não esqueceu da sua palavra, Deus atende a oração. Por isso, mãezinha, levanta a mão aí, mãezinha e paizinho, nunca desista de orar pelos teus filhos. Ainda que você morra, o cálice da oração nunca vai ser apagado. Deus vai se lembrar. Não se preocupe não, a tua oração não é esquecida por Deus. Não é no teu tempo, é no tempo de Deus. No momento certo, Deus vai usar o anzol e puxar. Aí a Bíblia diz, irmãos, que Deus não desistiu dele, que Deus não esqueceu ele, que Deus começou a usar o seu amor. Deus começou a atrair ele. Como é que Deus faz isso? Atrai a pessoa. Primeira coisa, diz o versículo 10: e o Senhor falou a Manassés e ao seu povo através dos profetas. Quem crê que Deus está falando nessa noite? Porém, não deram ouvidos. Pelo contrário, Deus falou com eles ou não falou? Falou, mas o coração se pedrificou. Manassés mandou matar os profetas, meu irmão. Segundo a escatologia, a teologia, ele mandou serrar Isaías no meio, porque Isaías pregava. Ele mandou matar o profeta e cortar e partir o profeta Isaías no meio. E continuou, e Deus falava e ele endurecia o coração. Deus falou com ele, e o primeiro ato de bondade: pastor, como é que eu sei que Deus não me esqueceu? Porque Ele está falando com você agora, porque o Espírito Santo está falando com você. E Deus dizia lá: olha, eu não esquecerei minha aliança que eu tenho com esse povo. O Senhor falou com ele, e Deus fala ao nosso coração. Deus mostra o que nós temos que fazer, e ele apontando o erro: Manassés, tu está no caminho errado. Manassés, destrói esse caminho da tua vida, muda o teu rumo, Manassés. Infelizmente, meu irmão, ainda hoje é assim. O Espírito Santo fala, Deus ainda manifesta a sua palavra. Deus diz assim: inclinai os ouvidos e ouve a minha voz, atende e viva. Ele, querido, está te chamando, está te clamando para perdoar, para restaurar você. Mas como Manassés, eles não deram ouvido, e começou a rebeldia. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: Deus fala,
E quando você não escuta pela voz de Deus, você escutará pela vara do Senhor. E diz a palavra de Deus que Deus começou a agir. Manassés fazia as práticas da Babilônia, e ele não se submetia à vontade de Deus. Aí foi que Deus fez: teu coração está voltado para a Babilônia, tu está mais agarrado com a Babilônia, pois eu vou deixar que eles da Babilônia venham, entre na sua vida, te arrasem e te leve amarrado para lá. E a Bíblia diz que Deus, versículo 11, o Senhor, não foi o diabo, não foi os inimigos, mas foi o Senhor, trouxe sobre ele os príncipes das Sírias e prenderam Manassés e amarraram ele. E pegaram e gancharam aqui, ó. Porque os assírios, eles levavam a pessoa amarrada nos pés, nas mãos, no pescoço, e furava o nariz. Pastor Hipótese, olha a pegada com pinça aí. Só que não era assim não, era um grossão, que nem jumento. E saía puxando, com as argolas assim, puxando ele, ganchado. Agora ele estava lá na Babilônia, dentro da Babilônia. Só que agora dentro da Babilônia ele é um escravo. Dentro da Babilônia ele apenas está lá preso. E diz o texto que colocaram ele dentro do calabouço, e ele está lá preso em Jerusalém. Não é mais a cidade dele. Lá em Jerusalém ele tinha proteção, lá em Jerusalém tinha os muros, lá em Jerusalém tinha a promessa de Deus, lá em Jerusalém tinha a aliança de Deus, lá em Jerusalém Deus habitava naquele lugar. Agora olha onde ele está, como escravo, meu irmão. O Senhor não segura ninguém. Se nós estivermos aqui em Jerusalém, meu irmão, com o coração longe, Deus não quer que você fique aqui só de corpo presente, não. Deus quer tua alma, Deus quer o teu corpo, Deus quer o teu espírito, meu querido irmão. Aí diz a Bíblia que ele está lá, endurecido, reinou 55 anos, com mais 12 anos, 62 anos de idade, 55 anos fazendo maldade, meio século de dureza, de resistência, meio século de perseverança, de fazer o mal, de perversão. Aí diz a Bíblia que passa o primeiro dia, 2 dias, 10 dias, quando ele está lá no calabouço. Aí diz o versículo que quando ele está lá, achando que a vida dele acabou, achando que não tinha mais nada, achando que não tinha mais jeito, fez tanta maldade, matou os filhos, matou todo mundo, agora foi humilhado, agora ele está lá como escravo humilhado. Diz a palavra de Deus, olha o versículo de número 12, ele começou a se angustiar. Glória a Deus, meu irmão. Se o teu pecado está te fazendo chorar, louve a Deus. Se você está sentindo tristeza pelos teus erros, louve a Deus. Se os teus pecados estão trazendo na tua consciência agora, isso está te incomodando, agradeça a Deus. Ele começou a chorar e se angustiar dentro daquela prisão. A graça de Deus foi entrando lá, dentro das grades. Ele, os raiados da misericórdia e da bondade de Deus começou a iluminar o coração dele. Aí ele começou a pensar e disse: meu Deus, quanta loucura eu fiz na minha vida, quanta besteira, quanta cabeçada eu dei, quantas coisas erradas eu fiz. E ele começou, meu irmão, ele não entendia que aquele choro, que aquela angústia, que aquela tristeza, que aquela dor, que aquele arrependimento era a graça de Deus trabalhando na alma dele, a graça de Deus. E ele começou a sentir saudade, lembrar quando ele tinha 12 anos, que ele ia para a casa do pai, que ele ia adorar, que ele louvava, que ele buscava a Deus. E a Bíblia diz que ele começou a chorar, se humilhar,
quebrantou o coração. Deixa eu te dizer, meu irmão, querido, olha, nada nesse mundo, querido, atrapalha Deus. A Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode mover Deus, nada impede de Deus agir. Meu irmão, mas quando você fica com o teu coração quebrantado, quando o teu coração fica contrito, quando você começa a clamar por esse Deus, meu irmão, Ele se levanta do trono, Ele inclina os ouvidos, Ele estende a mão, Ele está pronto para entrar na tua história. E a Bíblia diz que ele orou, 1 dia, 2 dias, 3 dias, e Deus foi se compadecendo dele, e Deus foi vendo, e ele disse: Senhor, eu fiz besteira na minha vida, eu acho que não tem mais jeito para mim. E a Bíblia diz que ele orou, meu irmão, um homem que estava na idolatria, um homem que estava no buraco, um homem que estava perdido, agora está orando a Deus, agora está clamando a Deus, agora ele está trazendo Deus para perto dele. E diz a palavra de Deus que ele orou e disse: deveras ao Senhor seu Deus, ele orou e humilhou-se perante o Deus e fez uma oração. Deus escutou você, ainda que você tenha feito muita coisa que o diabo está acusando você, ainda que você olhe e diga assim: para mim não tem mais solução, para mim não tem mais jeito, jamais eu poderei apagar. E é verdade, meu irmão, você não pode apagar os teus erros, você não pode apagar teus pecados, mas eu louvo a Deus que Jesus, Ele tem poder de apagar os nossos pecados. Eu louvo a Deus que Jesus tem poder de apagar todas as nossas iniquidades, meu irmão. Aí a Bíblia diz que ele chorou, que ele clamou, amarrado com cadeia, angustiado, e quando ele fez a oração, diz o versículo 13, Deus se aplacou. Deus começou a se compadecer dele, Deus começou a usar de misericórdia, Deus começou a usar de graça. Meu irmão, a raiva do Satanás é essa. O diabo fica com raiva, meu irmão, porque ele sabe, querido irmão, ele sabe enquanto você for desobediente a Deus, o Satanás tem Deus do lado dele. Que é isso, pastor? É claro, meu irmão, que enquanto você desobedece, quanto mais você desobedece, mais o mal vem ou não vem? Vem. E quem é que traz o mal? O próprio Satanás. Mas como é que o Satanás chega na nossa vida? Com a permissão de Deus. A Bíblia diz que o Senhor trouxe o exército, prendeu ele estava lá, mas só que quando ele ora, quando ele clama, Deus agora, que era inimigo, que estava castigando, que estava destruindo ele, olha o que aconteceu. Deus agora foi favorável a ele. É como se Deus dissesse assim: olha, agora eu mudei de lugar, eu estava te derrubando, eu estava te destruindo, agora eu vou te ajudar, agora eu vou te levantar, agora eu vou te perdoar, agora eu vou mudar a tua história. A Bíblia diz que Deus se aplacou, e não só isso, irmãos, como disse o Isaías, Deus ouviu a sua súplica. Deus conhece o teu coração, Deus sabe o que é que você está precisando aí na tua alma, Deus sabe o que é que você está pedindo a Deus e você não tem força para vencer isso. Quem sabe o inimigo te escravizou, você está aí amarrado, você está preso, mas você tem clamado, você tem dito naquela madrugada: Deus, eu não nasci para estar nessa vida, Deus, eu não tenho mais força, eu não sei como voltar, mas eu quero dizer que Deus hoje está favorável a você.
Deus hoje se aplacou com você. E a Bíblia diz que Deus fez algo, irmãos, que era impossível de acontecer. Um velho de 62 anos, quem vai dar ouvido a um rei destituído? Quem vai dar ouvido a um velho de 62 anos, acabado, escrachado? Mas a Bíblia diz que Deus tornou a trazer ele a Jerusalém. Ele achava que nunca mais ia ter oportunidade de estar no templo, nunca mais ia ter oportunidade de entrar em Jerusalém, nunca mais ia encontrar liberdade, nunca mais ia ser livre e nunca mais ia adorar a Deus. Ei, o diabo disse isso para você, não foi? O diabo disse que para ti estava acabado, que não tinha mais jeito, que você poderia mesmo, deveria pegar uma corda e se matar, deveria se jogar debaixo do carro, deveria pular daquele lugar. Mas Deus disse: ei, eu esqueci de você, não abandonei, ainda você faz parte do meu projeto, ainda você faz parte do que eu quero na sua vida. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus trouxe ele para Jerusalém, e não fez só isso, ele voltou a ser rei de novo, ao seu reino. Sabe o que Deus fez com ele? Deus disse: olha, você era escravo, você estava debaixo de todas as hostes do diabo, você não tinha poder, você não tinha mais nada, mas eu vou te dar autoridade para você me servir. Eu vou te dar autoridade para você vencer essas adversidades. E ele voltou a reinar. E sabe o que aconteceu, irmãos? Quando ele chegou lá, ele começou a levantar os muros. A Bíblia diz, irmãos, que o homem sem controle, Provérbios, é uma cidade sem muro. E o que muro é esse? Porque naquela época as cidades eram protegidas com muro. O inimigo não atacava porque tinham os muros muito largos, grandes, pedras fortes e alto. E quando aquela cidade não tinha muro, ficava fácil de ser derrubada. Mas a Bíblia diz que ele começou a levantar os muros da cidade. Ei, Deus vai começar a levantar a oração sobre a tua vida. Deus vai começar a levantar o louvor na sua vida. Deus vai começar a levantar você nessa noite. Você vai receber a autoridade que um dia Deus já colocou sobre a sua vida. Deus vai levantar muros, e quando o diabo vier te perturbar, te atacar, ele não vai poder entrar na tua casa, ele não vai poder entrar na tua vida, porque Deus está te dando autoridade hoje. Levantou o muro e fez outra coisa que eu quero encerrar dizendo: ele tirou da casa do Senhor os ídolos estranhos, os altares, lançou fora. Ei, Deus vai tirar isso que está tomando conta da tua cabeça. Levanta a tua mão aí em nome de Jesus. Senhor Espírito Santo de Deus, eu profetizo agora, Senhor, esse trauma, esse vício, Deus, esse pensamento de acusação maligno, em nome do Senhor Jesus, esse altar do diabo, Senhor, Deus, essa prisão maligna, cai agora em nome do Senhor Jesus. Segunda coisa, terceira, aliás, ele começou a reparar o altar de Deus. Ei, querido, você agora, teu corpo vai ter sacrifício agradável a Deus. Você vai andar na rua e Deus vai olhar para você e vai dizer: lá vai o meu servo em quem me comprazo, lá vai a minha serva, eu tenho alegria com ele, eu tenho alegria com ela. Deus vai levantar um altar na tua vida. Na tua casa vai ter oração, na tua casa vai ter louvor, na tua casa vai ter a alegria do Espírito Santo sobre a sua casa. Outra coisa, irmãos, e ele começou a oferecer sacrifícios para Deus. Nunca mais você ofereceu sacrifício para Deus, né? De você acordar de madrugada a orar,
de você entregar a tua vida a Jesus, de você dar o teu louvor, dar a tua vida, entregar aquilo que de fato requer sacrifício teu. E diz outra coisa, diz a Bíblia ainda, que ele ainda teve filhos, e Deus fez ele viver com a sua família. Porque a primeira coisa que o diabo faz é destruir o lar, é acabar com a casa, é colocar fora todos os laços afetivos, para que você, isolado, você não sinta mais amor, você não sinta-se mais amado. As pessoas mais traumatizadas, as pessoas mais problemáticas, são as pessoas que não conseguem sentir amor, que não conseguem sentir essa graça, esse amor de Deus. Mas deixa eu te falar, tá bom aqui? Deus está dizendo para você: eu te amo, eu não te esqueci, eu te amo. Mas o que você precisa fazer? Você só precisa de uma coisa: aceitar que esse amor de Deus excede todo o entendimento, toda a culpa, toda a destruição humana, e nos capacita a gente ser mais do que vencedor. Porque a Bíblia diz: pastor, eu já pequei tanto, não tem mais jeito. Mas a Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Como isso aconteceu? No caminho do Gólgota, lá foi Deus sofrer por mim. E por quem? Sofrer por ti. É, querido. As pedras que pisou, jamais pisarei. Mesmo sendo Deus, fez isso por mim. Foi que Ele fez por nós, foi que Ele fez por você. Negou-se a si mesmo, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Deus. Cordeiro morto, desde a fundação do mundo. Escute, escute. Não importa se o abismo é raso ou profundo, Ele tira você de lá e traz para um alto lugar, te fazer um homem à imagem de Deus. Coloque-se em pé. Um homem à imagem de Deus. Manassés achava que não tinha mais jeito. Manassés achava que não tinha mais solução para ele. Mas eu quero dizer, querido, que tem sim. E eu quero fazer uma oração por você hoje. Pastor, eu sou pecador. Ah, meu irmão, Jesus veio buscar os pecadores. Jesus veio para salvar os que estavam perdidos. Jesus veio para restaurar os quebrantados e contritos de coração. Ele veio buscar as ovelhas perdidas. Eu quero te convidar para você sair do seu lugar hoje e deixar o Espírito Santo hoje perdoar você, restaurar você. Pastor, como é que eu faço? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Cadê você? Você precisa entregar a tua vida a Jesus. Você quer perdão? Você quer ser perdoado? Você quer ser restaurado? Você quer uma nova chance? Deus está te dando hoje. Pastor, eu não tenho condição. Ei, quem disse que você tem condição? Por isso que Deus está te chamando. Eu que posso te perdoar, eu que posso te levantar. Cadê você? Estou esperando você. Estou esperando você.